Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu sou o engenheiro Romilson Andrade e hoje nós vamos estar falando sobre a diferença entre hidrorrepelência e hidrofobia. Uma das principais características de quando nós especificamos os revestimentos externos das edificações é o direcionamento da água que vem principalmente da chuva. Então a gente coloca dispositivos como rufos, pingadeiras, peitoris, de modo que a água seja direcionada para que também não acumule sujeiras, sobre os peitoris e também de um modo geral para que não fique sujeira sobre a fachada. É muito comum ver ali nas bordas das janelas, aonde tem o escorrimento de água, aqueles lugares onde acumula sujidade e acaba fazendo aquele famoso bigode chinês. Bom, mas você sabe que uma das coisas importantes quando nós vamos especificar um produto de acabamento é verificar se ele está hidrorrepelente e se ele é hidrofugante. Ou, às vezes, ele nem vai ter essa característica. Bom, o que é isso? De um modo bem prático e rápido, a hidrorrepelência é a capacidade de um material tende literalmente repelir a água. Então ela bate nessa superfície e ele já logo sai dela. Então não tem depósito superficial. Ela não fica, mesmo que em formato de gota, ela não fica sobre a superfície do acabamento. Já as hidrofóbicas, elas até ficam sobre a superfície, só que ela forma um ângulo de gota, que eu vou mostrar agora para vocês, que vai definir que aquela superfície ela não está hidrófila, ou seja, ela não está absorvendo água. Bom pessoal, para isso eu vou mostrar aqui para vocês através do trabalho do Júlio de Mesquita Filho. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês acompanhar, ficou um excelente trabalho que eu acredito que vai conseguir demonstrar de uma forma mais ilustrada isso que nós estamos falando, além de algumas fotos que nós vamos colocar aqui ao longo do vídeo. Então aqui a gente tem uma superfície, um sólido, no caso seria a nossa superfície de revestimento. Aqui tem o formato da bolha em relação ao líquido, e a saída em relação ao vapor. Então o que vai definir para a gente principalmente a característica da hidrofilia ou hidrorrepelência ou hidrofobia do revestimento vai ser esse ângulo de contato. Então o que a gente pode demonstrar aqui, por essa figura vai ficar mais claro ainda. Essa primeira figura aqui, onde está discriminado que não molha, essa seria a capacidade hidrorrepelente. Então você vê que ela forma um ângulo completo nessa superfície, um ângulo, a gota ela não se desfaz em contato com essa superfície, por causa da tensão superficial que ela tem, ela bate na superfície e já é repelida, ela já sai dessa superfície, por isso que hidrorrepelência, bateu e já sai. Aí quando o ângulo θ da gota sobre a superfície, conforme a ilustração, ela for maior do que 90 graus, ela é hidrofóbica, ou seja, a gota até fica na superfície, só que ela fica de um modo que o contato entre a gota, a água e a superfície não seja de modo que é aparente um aspecto molhado na superfície. E com ângulo menor do que 90 graus, ela já fica hidrofílica. Também essa capacidade, a gente vê uma certa degradação das fachadas que pode uma superfície começar hidrofóbica, começar hidrorrepelente, ir para hidrofóbica, depois ficar hidrofílica, até que ela tenha a sua molhagem completa. E tem características de revestimentos específicos que já vão para molhagem direta. É importante verificar que quando você vai fazer a definição desses fatores da sua superfície, é lógico que ninguém vai estar lá na superfície da fachada medindo o ângulo da gota, mas é um critério completamente relevante, até porque se há alguma sujidade na superfície da sua fachada, quanto mais hidrofóbica ela for, ela vai formar a gota, vai escorrer nessa superfície e mais as fuligens vão ser tiradas, ou seja, uma capacidade de limpeza, de autolimpeza que tem nas superfícies. Quanto mais hidrofílica ou molhável essa superfície vai ser, além de outros fatores, essa sujeira que já está na superfície começa a impregnar. Então, quanto mais hidrofílica, quanto mais molhável a superfície, mais sujeira vai ser impregnada sobre ela.
É lógico que existem aspectos de reentrâncias que nós devemos ter em consideração, quanto mais porosa for a superfície, só que pensando apenas para o revestimento, essa característica de hidrorrepelência e hidrofobia, como nós já mencionamos, vai ser extremamente importante para as suas fachadas. Ainda nós podemos destacar que uma das características principais quando nós especificamos os revestimentos de acabamento é a capacidade de percolação por capilaridade. Ou seja, se existe permanência de água nessa superfície, essa superfície que agora está molhável ou hidrofílica, quanto maior for o tempo de acúmulo de água nessa superfície, maior vai ser a capacidade desse revestimento absorver essa água. E dependendo do grau e do nível e também da chuva dirigida, a incidência de ventos fazendo pressão dessa água para que ela entre no sistema de vedação vertical, maior vai ser a probabilidade de ter saturações, manchamentos, até uma certa infiltração para o sistema de vedação do lado interno. Ainda que, somado à possibilidade de existir fissuras próximas ao local, fissuras de retração ou até fissuras mesmo no próprio revestimento, essa passagem de água vai ser extremamente facilitada, tendo aí os prejuízos em relação à infiltração. Então, se a gente for fazer uma revisão geral dessa característica de hidrorrepelência e hidrofobia, é correto dizer que a hidrorrepelência ela vai ser um parâmetro não classificado, não existe um tempo determinado em que se dure uma hidrorrepelência, uma hidrofobia, até porque depende das faces de exposição da fachada, mas a gente pode dizer que essas características de revestimento, mesmo transitórias, em idade inicial, é um fator relevante para o estado de conservação da fachada. De novo, é importante pensar que essa característica ela vai se perdendo ao tempo. Quanto mais exposta, maior vai ser o nível de perda. Quanto menos exposta em relação à incidência de raios UVA ou UVB, menor vai ser a perda de hidrofobia ou hidrorrepelência. Você vai verificar uma superfície depois de 5 anos, provavelmente ela já não vai ter hidrorrepelência nenhuma, hidrofobia nenhuma. Ela já vai começar ali nos graus de molhabilidade, você já vai começar a verificar que a superfície já começa a ficar saturada. E isso não quer dizer que você perdeu toda a característica do seu revestimento, né? O que já está dizendo para a gente é que um certo grau de sujidades vai impregnar com maior facilidade. Uma outra característica que deve ser associada aos revestimentos, dito isso, é a capacidade de resistência a essa água por capilaridade. Por isso que esse parâmetro é tão importante. Ainda que a superfície tenha perdido a sua característica de hidrofobia, que são alguns aditivos que ficam na camada superficial dos revestimentos, ainda todo o corpo do revestimento precisa resistir essa passagem de água. Então existem parâmetros em artigos dispostos, a DIN 18558, que é uma norma alemã, que vai trazer dispositivos para a gente verificar essa possibilidade de entrada e saída de água, que aqui a gente comumente conhece como respirabilidade. Então essa capacidade ela é extremamente importante para os revestimentos, de modo que vai definir se inicialmente a sua característica vai ser de uma obra já mais velha, com muita sujidade ou com menor sujidade. O assunto é muito vasto, muito amplo, então a gente vai trazer ao longo dos vídeos vários detalhes sobre isso e a gente vai tentar trazer também alguns cases que nós tratamos quando nós estivermos aí na prática de obra, que a gente vai fazer alguns vídeos ao vivo para vocês. Então não esqueçam de comentar se você gostou do conteúdo, coloque também aqui dicas daquilo que você gostaria de ver aqui, não esqueça de curtir e compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal, com certeza você vai encontrar aqui assuntos bem relevantes para o seu trabalho. Então é isso pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira.